Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui pelo canal e também os temas que tenho com você revisado à luz das Escrituras. E lembrando sempre que as Escrituras a qual me refiro é o Cristo, é a sua carne, é a sua pessoa, é a sua obra. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Já queria de antemão agradecer aqui a todos as orações e também o compartilhamento e a divulgação de todos os temas que vêm sendo publicados aqui por esse canal, obviamente em caráter ministerial. Deus abençoe. Pastor Daniel Batista, sempre na condição de teólogo e também pastor, com você aqui buscando na face do Cristo a fé verdadeira, a fé que salva, tendo em vista que Ele é o autor disso tudo. Amém? Bom, antes de entrarmos aqui no detalhe do tema de hoje, queria somente frisar aqui com vocês os avisos importantes. Primeiro, que nós estamos sempre ao vivo ali na nossa sede, todas as quintas, às 8 da noite, e aos domingos, também 7 da noite, ok? Horário de Brasília, transmissão ao vivo pelo nosso site, horadaverdade.com, e também demais canais conveniados ao nosso ministério, YouTube, Instagram, Facebook, como você desejar. Convite aí de toda a Igreja Sinap com a Fé para você. E outro detalhe importante também, que eu gostaria de pedir a todos que vocês estejam compartilhando o conteúdo desse canal e nos ajudando a divulgar a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Se comprometa em fazer isso pela obra, não é por nós, não. Amém? Por essa verdade que precisa ser dita à luz de Cristo. E espero no meu bom Jesus que eu possa contar com você. Ok? Eram essas duas coisas que eu tinha para falar. Agora, o tema de hoje é um tema sugestionado por mim, que eu acho importante registrar isso aqui no canal, porque tendo em vista que eu nunca tratei sobre o assunto. E o tema de hoje, anjos, demônios e batalha espiritual. Ok? Meu propósito com você nesse tema aqui é tratarmos a doutrina da satisfação vicária no ofício messiânico de Jesus. Ok? E mais especificamente ainda, meus objetivos com vocês aqui é expormos os argumentos cosmológicos, né? Tanto do racionalismo teológico, que vem o deísmo, o teísmo, ok? Como da religião também, e principalmente cristã, tá? E lembra que quando me refiro à religião cristã, não me refiro ao evangelho, tá? Mas o cristianismo, que infelizmente está recheado de heresias, que vem numa versão mais esotérica, mais supersticiosa, que ambos, tanto o racionalismo como a religião, são a favor desse conceito de que Deus esteja inativo. E eu vou explicar sobre isso aqui para vocês, obviamente no meu decorrer aqui, tá? Mas antes de tudo, no decorrer da minha fala, eu quero iniciar aqui falando sobre a parte da angiologia, que trata sobre anjos, o que a Bíblia fala realmente sobre isso, ou então se ela reconhece ou não a existência desses seres imateriais, inclusive se existe realmente esse poder espiritual. Bom, eu queria deixar para vocês a referência de Efésios capítulo 6, versículo 12, onde Paulo, na verdade, ele, com base naquilo que Cristo revelou, ele certifica ou autentica, né, esse poder ou esse conflito espiritual acima de nós. E ali, se vocês olharem no versículo e no trato deste homem com a palavra, vocês vão chegar na seguinte conclusão, que mesmo ele identificando que exista, né, anjos, eu vou tratar aqui já mais profundo, de que existe uma batalha espiritual, ele traz a ênfase para cima do quê? Da incorporação do evangelho. Ou seja, a orientação que mesmo existindo isso, que o homem seja trabalhado e não o mundo espiritual. Porque o alvo de Cristo é o homem, não é o mundo espiritual. Eu já vou explicar para você por quê. Então a ênfase teológica tratada ali por Paulo traz como mérito, né, de defesa espiritual da igreja ou do cristão a incorporação do evangelho. Ok? E a gente vai tratar mais adiante sobre isso. Mas em compensação, há uma identificação desse mundo, ou desses poderes, anjos que constituem uma ordem distinta, né, entre os mais elevados escalões dos seres universais, se tratando de seres imateriais e espirituais. E existem classificações, nomes
hierarquia, funções, tarefas, obviamente para cada um deles, e há um caráter, como também obras distintas, porque existem anjos elevados, né, como também caídos, anjos bons e anjos maus, ou seja, anjos e demônios, tá? Por isso existe caráter e obras distintas entre esses seres imateriais e espirituais, ok? Por isso há uma identificação de ambas esferas. Existem aparições, sim, a Bíblia é a favor, com características humanas, e eu vou citar alguns textos aqui. Apocalipse 12, versículo 7, Mateus 12, 24, João 8, 44, Efésios 6, verso 12, Mateus 25, 41, ok? Também aí vem Hebreus 13, 2, Lucas 24, 4, Lucas capítulo 1, versículo 11 e 26, ok? Autenticando ou identificando esse mundo e também essa hierarquia espiritual. Então existe um conflito no âmbito espiritual, como já havia falado antes, que se transfere para o plano terrestre em caráter de conflito, tá? Que exige do fiel a Cristo certa postura, ok? Que Paulo, ali no texto de Efésios 6,12, ele deixa claro que essa postura, que esse posicionamento da igreja e do fiel consiste na incorporação do evangelho, ou seja, o alvo de Cristo é o fiel, é o homem, não é o mundo espiritual. Então, segue também João capítulo 1, versículo 7, Mateus capítulo 4, versículo 3, Lucas 22, 3, João 13, versículo 2, ok? E mais referência para vocês aqui, onde está atestado exatamente tudo isso que eu estou falando aqui. Bem, então tudo que eu vou dizer aqui não vai contra as Escrituras. Há um reconhecimento desse mundo espiritual, há um reconhecimento dessa hierarquia espiritual, há um conhecimento dessa batalha e desse conflito entre um e o outro, tá? Entre anjos constituídos por Deus e demônios ou anjos caídos, como você quiser entender, mas a visão do evangelho, da redenção que Cristo cumpriu, que a preocupação nossa se dirija para aquilo que o homem é e faz na presença de Deus, não para aquilo que está acima dele, porque isso já foi trabalhado, ou seja, na incorporação do evangelho. O que precisa ser trabalhado é o homem, é a sua disciplina, é a sua consciência, é a sua trajetória, é a sua percepção, é a sua forma de enxergar e julgar as coisas, etc, etc. O alvo, eu vou repetir aqui, o alvo de Cristo é o homem, não são anjos, não são demônios, não são poderes, não é a esfera, né, atmosférica, não é o mundo espiritual em si, mas é o homem em específico. Então todo evangelho se direciona especificamente para o homem e não para o mundo espiritual, porque a Bíblia entende que aquilo que Cristo cumpriu já é suficiente para garantir ou certificar que isso foi trabalhado, tá? Que as bênçãos já estão garantidas pelo poder de Cristo e não há nenhum impedimento ou nada que nos separe disso, porque Cristo nos certificou e também nos confirmou nessa graça e nessa misericórdia, como também nesse triunfo e nessa vitória. Mas em compensação, eu vou estender um pouco mais para frente e obviamente eu vou voltar a citar com vocês aqui algum desses pontos. Mas aí é que entra o ó da questão, né? A autossuficiência do sacrifício de Cristo, do sacrifício vicário, certifica que o mundo espiritual ele já foi trabalhado. Que diríamos que em todos os aspectos ele já foi subjugado pelo poder de Cristo e não há mais o que fazer, porque agora tudo está subjugado por Jesus. Cabe agora à igreja, o homem, a civilização ou a sociedade procurar saber agora diante de Cristo qual a resposta vai dar para ele. Ao invés de ter preocupações com isso, com um duelo entre anjos bons e ruins, da qual ele tem que se dedicar religiosamente para controlar isso e desimpedir aquilo que, na verdade, ele quer alcançar. Enfim, é onde a igreja mais lucra, é onde as políticas mais lucram. E agora eu vou exatamente identificar com vocês aqui o quanto, né, batalha e conflito espiritual rende na política e também na religião. Então, há duas vertentes que eu quero aqui com vocês identificar rapidamente, tá?
A primeira delas, o racionalismo teológico. O deísmo e o teísmo, por mais diferentes que sejam, tá? Eles são correntes do pensamento filosófico, mas todos são a favor disso que eu vou falar aqui. Ambos negam a existência de atributos divinos, tá? De um Deus que esteja dentro de uma perspectiva pessoal, absoluta, ativa, ok? Eles são contra isso. E no argumento cosmológico, que ambos têm o mesmo parecer, define que o conhecimento sobre Deus não se origina de Deus, mas se origina da observação do mundo e como responder à necessidade dos homens que vivem dentro dele, ok? Então, para eles, visto que o mundo mostra uma mistura de coisas boas e ruins, um duelo, ou de indiferenças, né? Particularmente para eles, a base para supormos Deus está em corrigir estas injustiças. Então existe aquele conceito entre eles, né, do bem que triunfa sobre o mal, mas nesse aspecto, desde que o homem represente esse duelo, que ele seja competente. Então surge aí para nós a perspectiva desse dualismo político e social, tá, que entra numa versão antropológica, numa visão soteriológica, tá, que controlam esses aspectos, a existência de Deus, ok? Para eles a existência de Deus é material e sintética porque ela é representada pelo homem e por políticas organizadas, ok? Isso é literalmente assumido por eles, tá? Então está centralizado em projetos sociais, contextualização material, sociabilidades, né? E aquele slogan, o bem triunfará sobre o mal. Então, para eles, o dualismo, ou o conflito, né, ou a guerra espiritual, a guerra moral, esse conflito entre o bem e o mal, para eles rende política, rende esquema de aparelhamento e também atividade de contingência. Então, enquanto todo mundo aqui nesse mundo acreditar que sempre vai vir alguém melhor, tá? Algum partido melhor, algum homem melhor, alguma pessoa boa, coisa parecida, rende para eles. Eles lucram com isso, se tornam mais poderosos ainda. Então você pode colocar aqui nova ordem mundial, a dinastia imperialista, aquela visão toda panorâmica dos poderes que se firmaram nesse mundo e que nós estamos sendo direcionados praticamente a sermos controlados por isso. Tá? Então se rendeu muito fazer com que todo mundo acredite que a corrupção e a iniquidade que está nesse mundo, ou a maldade que está aqui, a solução é que o homem assuma a frente para trabalhar isso. Mas o Evangelho defende que só há redenção em Cristo. Ou seja, a libertação só pode ser por intermédio de um ato sobrenatural de Jesus, de uma interferência dele. Não cabe ao homem trabalhar, não cabe ao homem fazer nada disso, ok? Mas crer, ok? Diferente de assumir o ofício disso, tá? Então tem que ter a primeira vertente que ganha pra caramba, obviamente, com essa visão de que nós estamos aqui entre uma batalha de maldades e posições positivas da bondade, entendeu? Que esse conflito, esse jogo, o bem vai triunfar. Só que o Evangelho diz o seguinte, não, tudo é maldade, tudo é corrupção, ok? E justiça, direito, bondade é só teoria, discurso e hipocrisia, ok? Essa é a primeira, que muita gente ganha. Bolsonaro, Lula, essa coisa toda. Deus está sobre a bandeira, Deus abençoou ali, Deus está no parlamento, Deus está no Estado, Deus está ali naquele político. Essa coisa toda que vocês veem aí sendo trabalhada. E que o Evangelho é contra, por isso que eu estou aqui com você, trabalhando escrituras. A outra vertente, agora não muito filosófica, mas entre a religião, ok? Principalmente a religião cristã, que está repleta de gnosticismo, mais especificamente agora, essa corrente, que é esotérica e é supersticiosa, enquanto o racionalismo transfere a batalha para a terra, essa daqui transfere a batalha para o céu. Tá? Para o racionalismo, a batalha desceu do céu para a terra. Essa daqui está na atmosfera, ok? E aí rende para ela porque o pensamento dela é o seguinte, que a maldade está atribuída a um ou mais seres espirituais que, em caráter e categoria, impedem a confiança ou a atuação dos espíritos bons.
Esse fator contribui para o surgimento de tendências mágicas, cabalistas, cientistas naturais, realidades demoníacas, crenças em demônios, prevê um mundo dentro de um conflito espiritual do qual também Deus está ausente. Só que enquanto Deus é representado pelo homem político, esse aqui vai ser representado, os atributos divinos, né? Vão ser representados pelo homem religioso. Ou seja, Deus estará presente, ou os seus atributos estarão ativos, porque existe liderança religiosa para te garantir que esses espíritos maus vão cair pelas suas orações, pelo trabalho espiritual que eles vão fazer, por essas peregrinações que eles vão, na verdade, organizar, para que o povo se dedique e também, obviamente, com eles, trabalhe isso, tá? Daí vem a besteira da qual eu estava falando para vocês aqui. Entra a questão da religião, né? A igreja é alguma coisa, o anjo da guarda, os trabalhos espirituais, as promessas, as invocações, os sacrifícios, os votos, representando exatamente, por meio de um trabalho espiritual, os atributos de Deus, como também a sua existência. Ok? Entram correntes como magnetismo, hipnose, terapia, astrologia, ocultismo, espiritismo, exorcismo, que a igreja evangélica assumiu um pouco disso. Ok? Então, tanto um como o outro, o racionalismo e também a religião, entendam, eles são espécies de gerência, uma política, outra religiosa, né? Mas gerência do conflito, para garantir aquele que é mais fraco, aquele que é mais incapacitado, isso. A garantia de que eles vão conseguir vencer o mal que impede as pessoas de serem alguma coisa ou serem mais felizes, né? Promoverão peregrinações, né? Pela derrubada desse mal maior, esse mal que não foi caído ainda, esse mal que ainda tem que cair por eles, ou pela política ou pela religião. Eu vou dar um exemplo claro aqui disso, né? Rápido para vocês aqui. A Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma das, está entre, né? Uma daquelas que mais trabalhou isso, né? A peregrinação para a derrubada de um mal maior, né? Que precisa ser, ok? Derrubada ainda por meio de trabalhos, atividades, campanhas e votos religiosos, tanto que entra muito dinheiro nesse esquema aí, vocês sabem do que eu estou falando aqui, que é contra as escrituras. E aonde a gente fecha o entendimento do quanto isso é espúrio, banal, e quanto fracasso isso já nos gerou. Porque até então, no meio religioso, nós temos igrejas hoje sendo processadas pelo Estado, entendeu? Por promessas não recebidas. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando aqui. Pessoas que vão lá, recebem as promessas, pagam voto, trabalham, fazem campanha, etc. e não recebem aquilo que foi prometido. Ok? E tem gente entrando na justiça para requerer aquilo de volta. Olha que absurdo em que chegamos aqui. Mas por quê? Porque nós não temos um esclarecimento, uma posição leal, teológica nas igrejas atuais. Ou seja, até a sociedade, até a questão política que eu tratei aqui, do racionalismo, poderia ser pregado pela igreja essa conscientização, né? De que só a redenção em Cristo. Mas não há um dever cumprido, não há um ofício leal no que é vivido hoje teologicamente pelas igrejas. Aonde a gente zera essa questão? Tá? Eu não estou negando, lembra? A existência de um mundo espiritual, nem de um conflito, e nem também de uma hierarquia espiritual, ou até mesmo de uma hierarquia espiritual de maldade, de seres angelicais caídos. Eu sei que tudo isso existe, porque meu Jesus pregou. Mas, em compensação, o que eu estou trabalhando com você aqui, na ênfase, é o que precisa ser trabalhado. É o mundo espiritual ou é o homem? Para onde essa batalha foi transferida? Para o céu, para a terra ou para o homem? Aí é que está a questão. Mas vamos lá. Aonde entra a questão da doutrina da satisfação? No que Deus, na verdade, se apraz, se realiza. No que ele usa como recurso para manifestar atributos e comprovar a existência, até porque não há um Deus inativo. Há um Deus presente, mas obviamente centralizado na encarnação do Filho, porque as Escrituras servem para isso, para entendimento de como Deus administra agora o seu plano e como ele cumpre a dispensação da graça e da misericórdia, ou por meio de quem ele cumpre essa dispensação, ou que essa graça e misericórdia chega para nós,
certo? E isso está centralizado. Então há uma doutrina da satisfação, ou seja, do que Deus usa agora como recurso, e o fundamento final do mérito diz, para mim, as Escrituras, que é Cristo. Ou seja, existem 4 ofícios nele, a do pastor, a do profeta, a do sacerdote e a do rei, cuja totalidade de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, se estendem para Deus por meio de uma satisfação vicária, ou seja, que ele cumpriu nele mesmo, em sua carne, tá? E pregam a suficiência do mérito, ou seja, tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele cumpriu tem exaltação e tem triunfo. O poder que está no mundo, no céu ou debaixo da terra, está subjugado por ele. Não pode nada se ele não permitir. Paulo fala isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 15. O fundamento final do mérito, do que vai ser, do que vai acontecer, do se pode ou se não pode, é Cristo. E aí, como é que fica? Porque tudo que ele fez tem exaltação, tem soberania, alcança o mérito da satisfação com Deus, e o recurso que Deus usa agora para revelar os seus atributos ou a sua glória é o Filho. Está centralizado nele. Então há uma autossuficiência proclamada pelo evangelho da carne dele, do sacrifício que ele cumpriu expiatoriamente pelo pecado da humanidade, e Deus não pode anular a satisfação e o mérito da obra vicária do seu Filho. Ele não pode anular. Ou seja, foi consumado nele a autoridade disso, do sacrifício, da oferta e do trabalho espiritual. E tudo isso está garantido e confirmado por meio da fé nele. Você não precisa trabalhar, você não precisa cumprir, ele já fez. Agora, se existe algo da qual nós temos que cumprir na fé, que o Senhor Jesus orienta a igreja, e existe, tá? A parte litúrgica, dogmática, moral, espiritual, ministerial e etc., esses meios de graça que Jesus estabeleceu para a igreja estar unido com ele, não é para trabalhar o mundo espiritual, é para trabalhar o homem e a igreja para estar nele. Ou seja, o alvo é Cristo, não é o mundo espiritual. O alvo é Cristo e não é a bênção. Então, esses caras que ficam atrás de bênção, que ficam atrás de derrubar demônio, que ficam atrás de derrubar impedimento, e jejua para isso, e ora para isso, para quebrar barreiras e etc. Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que aquilo que Jesus cumpriu na cruz do Calvário foi insuficiente. E ele está indo lá para repetir de novo, entendeu? Para garantir a bênção dele. O entendimento do evangelho, então, é mais ou menos isso daqui. A redenção que Jesus cumpriu visa a comunhão com Deus, e ela foi erguida acima de tudo. O fenômeno do acontecimento da cruz é o sacrifício dele, não o seu, não o meu, nem o de ninguém. O mérito final é ele. Então, se nós começarmos a trabalhar, né, ou então a exigir que algum mal físico ou material do qual precisamos derrubar exija trabalho de nós, doação, voto, isso, aquilo, para que sejamos libertados, ou alguma coisa que nós temos que vencer, alguma coisa que nós temos que ofertar ou até mesmo sacrificar, estratégias, campanhas e toda essa coisa toda atrás da bênção, atrás do demônio, atrás de quebra de maldição ou quebra daquilo, nós estamos destruindo o poder de Cristo e o poder do sacrifício dele. E eu vou dar textos aqui para que vocês realmente possam entender melhor ainda com a leitura, tá? Colossenses 2, verso 9 ao 15, João 16, 33, 1 Coríntios 15, versículo 24, Apocalipse 1, 18, Filipenses 2, verso 9 ao 11, Efésios 1, 22, 1 Pedro 3, 22, João 5, 27, Colossenses 1, 3, João 5, 24 ao 25, Filipenses 1, 6, Hebreus 4, verso 14 ao 16, Tito 2, 14, Efésios 5, 2, 2 Coríntios 2, 15, 1 Pedro 2, 24,
1 Timóteo 1,15, Isaías 9,6, Hebreus 1,4, Romanos 14,9, 1 Timóteo 3,16, Isaías 53, verso 4, Mateus 8, verso 7. Que são textos que, na verdade, deixam claro que a autossuficiência, tá, vicária do sacrifício, do voto, do trabalho, da oferta, né? O mérito final disso é Cristo. Então, quando a gente entra na questão dos meios de graça, que aí vem a palavra, batismo, santa ceia, oração, jejum, oferta, serviço, ok? Todos esses meios é para te aproximar com Cristo. Você exercita isso para estar próximo a Ele, confirmado nele, porque a tua garantia de bênção, de misericórdia, de graça, livramento e salvação depende disso, de uma união e de uma experiência com Ele. Esse é o teu trabalho, estar perto dele e ser dele. Ser o que ele te pediu. Agora ficar por aí caçando bênção, caçando demônio, derrubando demônio, cumprindo campanha disso e daquilo, é onde a igreja lucra, caramba. E lucra com um monte de gente ignorante, fanática, sem conhecimento, sem esclarecimento. Por exemplo, nós temos 3 estágios do chamado cristão: vocação, exame e ordenação. Tudo se baseia em incorporação do evangelho. A fortaleza de Cristo é você. É o que você pensa sobre ele, é o que você crê nele, é o que você, na verdade, faz por ele. É para ele e por ele. É para ele e por ele. Agora, por que o demônio tem que cair de novo? Eu vou fazer uma outra colocação aqui. Por que o Espírito Santo tem que cair toda hora? Já não foi dispensado uma vez? Agora, quantas mais ele tem que ser dispensado? Ele vai cansar, sim, vai fadigar. Porque toda vez que se ora, pede para cair. E toda vez que ele cai, é por oração de um e a determinação da igreja e do outro, ou do consagrado, do sagrado, do líder pentecostal cheio do Espírito Santo. Sendo que o batismo do alto é de Cristo e ele dá para quem ele quer. E segundo a informação bíblica do meu Senhor, o Espírito já foi dispensado sobre a igreja. Agora, se ele não entrou em um e no outro, é porque ele não foi trabalhado, ele não está aprovado. Agora, vai lá estender a mão na cabeça dele e soprar sobre ele a unção do Espírito Santo para você ver se funciona. Agora, se existe uma gerência política e religiosa hoje que explora esse conflito espiritual ou esse mundo espiritual, existe porque as massas pedem. Entendeu? A massa ignorante exige ser representada por alguém. Porque no fundo, elas não creem na autossuficiência de Cristo. Elas não creem nisso aqui agora. Que o evangelho é reunir os eleitos, que o evangelho é reunir a igreja, edificar o corpo de Cristo, aperfeiçoar a fé naquele que é fiel, glorificando a Deus por Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 4. No fundo, eles não acreditam. Por isso o templo do Salomão, por isso tudo que nós estamos vendo acontecer agora aí. Os gurus, os homens que fazem o fogo descer do céu, entendeu? Bolsonaro amando de Deus, PT e Lula amando de Jesus Cristo, do evangelho da esquerda. Essa porcaria toda que a gente constantemente fica ouvindo e não consegue entender. Da onde vem essa bagaça? Da onde vem essa sujeira toda? Infelizmente, da incredulidade dos corações em relação a Jesus Cristo. A falta dessa confiança, dessa crença de que Ele é suficiente. E todo o poder está subjugado por ele e não há ninguém acima dele. Então, para fechar aqui com vocês, quando a gente fala de sacrifício, exemplo, daí entra a questão da obediência do fiel, de fazer o que Jesus pede por ele, ok? O nosso voto, a nossa campanha, o nosso propósito, nas Escrituras Sagradas, entra como perspectiva de resposta, né? A gente corresponde ao Senhor com amor e com fé, com devoção, com gratidão pelo que ele fez por nós. Por isso a gente faz. Mas por ele. Não para trabalhar alguma coisa fora dele. Ok? Porque as bênçãos estão todas garantidas nele e penhoradas por ele. E vão ser liberadas por ele. Então ele é o rei, ele é o pastor. Ele é o sacerdote. Certo? Mas o sacrifício de Cristo é o vicário. Ou seja, é o que expia pecados. O nosso não. O nosso não garante bênção. Garante isso, de que Jesus será glorificado. Mas o sacrifício que garante a bênção é o dele.
porque é o dele que está na posição de honra e que Deus se apraz e se satisfaz por isso. Então Deus fala pelo Filho, agora não fala pelos meus votos, Deus não fala pela minha obra, Deus não fala pelo homem que eu sou. O fundamento final do mérito é Cristo. Então quando a gente fala de sacrifício, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de trabalho espiritual, nós estamos falando da autossuficiência de Cristo, aquilo que nos garante ou que nos certifica, é a fé. Ou seja, é Ele em nós a garantia disso tudo. Então você precisa entender que a redenção visa comunhão com Deus. A incorporação do Evangelho na tua vida, invista nisso. Porque o diabo já caiu, ele já foi arrebentado, ele já foi esmagado pelo nosso Senhor. Ele já venceu. Tudo isso, toda doença, toda enfermidade, toda desgraça, ele já venceu. Esse é o mal dessa terra, é não crer nele. João 3, 16 ao 21. A condenação desse mundo é não crer nele. Não é por falta de gente competente. É a ausência de crença em Jesus e obediência ao Evangelho. Agora, a igreja não quer assumir isso, porque para ela rende mais isso. Gerenciar os conflitos, lhe representar na fé, ser seu guru, e você financia toda essa bagaça aí à toa, porque você lá na frente vai se fracassar. Você lá na frente vai dar com os burros na água. Você lá na frente você vai descobrir, na verdade, que você sempre foi um idiota na mão desse povo todo. Que montou a igreja por negócio, que foi para a política por negócio. Porque no fundo eles sabem que eles não vão mudar nada. Vou entrar lá agora no partido da direita ou extrema direita e vou acabar com a esquerda. Todos eles são iguais. Os códigos da política pregam isso. A política não foi entregue na mão de homens que têm escrúpulos. A política foi entregue na mão de homens corruptos, porque ela não foi feita para funcionar em prol do povo, mas aos interesses espúrios de uma minoria, de uma elite global. Agora tem gente que acredita que não, o bem vai triunfar sobre o mal. Não sem Cristo. Porque a vitória é Ele. E lembre, o fundamento final é Cristo. O mérito final é Jesus. É o sacrifício dele, é a oferta dele, é o trabalho dele que te garante e que certifica alguma bênção. Agora cabe a mim e a você uma resposta para ele. Então, nesse momento agora eu não estou preocupado com o diabo, nem com o demônio, nem quantos nomes ele tem, ou da onde ele está, ou com macumba, ou feitiçaria, fizeram trabalho espiritual para mim, foram botar meu nome lá no cemitério, estão fazendo oração contrária para mim, deixa eu sentir, nossa, eu estou sentindo que tem negatividade aqui no céu. Entendeu? Não. Esse conflito está dentro de mim. A carne contra o espírito, que é isso que Paulo fala lá em Efésios. E o meu papel agora é garantir a Jesus uma entrega total. Porque se eu tiver uma entrega total a Ele, uma fé verdadeira, um amor verdadeiro por Ele, com certeza, nem a morte, nem os anjos, nem a potestade, nem o que está debaixo do céu ou acima do céu irá me separar do amor de Cristo. Jesus é o poder. O Evangelho é o poder. A pregação é o poder, né? Que diremos o seguinte, eu vou chamar pastor aqui dentro da minha casa para purificar o ar, eu vou chamar pastor para ficar ungindo porta de viga, vou chamar pastor para sair jogando óleo na casa e abençoar a minha casa, abençoar o carro zero que eu comprei. É esse tipo de coisa que a gente vê acontecendo dentro da igreja, que infelizmente parte de paganismo, superstição, né? Interesse descontrolado, obstinação religiosa. Você entendeu? Mas o que essa casa está precisando é alguém entrar lá para pregar a verdade, para ver se alguém se converte ali. Porque se alguém se converter, alguém aceitar Jesus, com certeza, algum mal vai sair. Mas enquanto esse povo ficar duro e rejeitar Cristo, de nada vale pastor ir lá, padre ir lá, qualquer religioso que queira, vai gastar dinheiro com serviço religioso ou então acredite em política. Parabéns para você. Lá na frente um dia você vai dizer assim, Deus não existe, ele está inativo. Literalmente, porque agora nem política você acredita mais, nem religião você acredita mais. Agora você vai virar um ateu do caramba, né? Tudo por isso. Porque você não creu nele, naquele que morreu por você. E meu apelo a você que está ouvindo esse vídeo, volte para a raiz, filho. Hein? Volte para a raiz.
a raiz do amor, da verdadeira fé, que se centraliza em Jesus, na importância dele em nós. Deus abençoe vocês. Espero em Cristo que essas campanhas agora que vocês façam, o jejum, a oração, o clamor, a leitura da palavra, é para estar mais próximo de Jesus. Já o restante, está tudo dominado por ele e eu creio que a bênção vem dele. Um abraço, um beijo, Deus abençoe todos vocês. Maranata, Jesus está voltando, espero você